Olhe para mim, porque eu preciso falar algumas coisas com você sobre a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas. É muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos. Essa é uma grande verdade. As coisas lhe são muito atraentes enquanto não são suas. Me parece que o ter remove o brilho. Quando não se tinha o carro, quando não se tinha a casa, quando não se tinha a pessoa, me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande. Mas quando se tem, quando recebemos, quando agora está em nossas mãos, nós costumamos desprezar. Ou seja, é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. O que nós vemos é o seguinte: pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Você acha que mulher é igual a sua? Você encontra em qualquer lugar. Então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai igual ao seu? Encontra em qualquer lugar. Então sai de casa e queira ser dono do seu nariz, e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz. Eu quero ser dono do meu... Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto, a sua parte da TV a cabo, o ar-condicionado, as pessoas que vão passar a sua roupa. Cruzes, nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? Que casamento que você quer depois que jogou fora? Que atenção de filho que você quer depois que jogou fora? Que dinheiro que você quer que depois jogou fora? Você está à procura de quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim: cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale o seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala: eu gostei do seu Fusca, eu troco. A culpa é sua ou dele? Se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. A vida, querido, não tolera desaforos. A vida não tolera brincadeiras. Para ninguém. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Porque o momento é passageiro. A vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. Que eu preciso valorizar o que eu tenho. Enquanto você está se vendo como vítima, Deus está te olhando como esperança para a tua casa. Enquanto você está se vendo como o futuro de um fracasso, não. Jesus está olhando para você dizendo assim: é Ele que eu vou usar. E na nossa vida, o fato de a voz de Deus chegar não exclui a voz que está lá fora. O fato da voz que nos apresenta a presença, a vontade, o futuro, não exclui a voz do passado. E sabe qual que é o nosso problema? É porque todas as vezes que Deus fala com a gente sobre o nosso futuro, a gente vai ver para no passado, para ver se vai dar certo aquilo que Deus está nos apontando para o futuro. Parece bobo, irmão, mas está cheio de gente assim.
Sabe, tá cheio de gente assim, Deus já falou, eu vou abençoar você. Aí você diz, mas olha a minha casa. Sabe, você vai ter um casamento extraordinário. Você diz, mas olha os meus pais. Eu vou te usar, mas olha a história. Enquanto você está olhando para o seu passado, Deus está no quarto só esperando que você entenda que mais importante do que a voz do passado é a voz dele que te apresenta o presente e te aponta para o futuro. Está cheio de gente que desistiu, que não acredita mais em pastor, que não acredita mais em igreja, que não acredita mais em homem, que não acredita mais em mulher, que não acredita mais em ninguém, porque por conta de uma frustração anulou todo o resto da história. Aqui, irmã, papai, olha pra cá. O seu pai traiu a sua mãe? Foi isso que te machucou? O que aconteceu? Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para escolher um homem totalmente diferente do que a sua mãe escolheu. Tá cheio de gente que terceiriza para Deus aquilo que é fruto da sua decisão, escolha. Você não precisa se prender num mau casamento. Você não precisa tomar uma decisão. Irmão, escuta o que eu estou dizendo. Você não precisa se lançar em uma história que não foi feita para você. Você não precisa. É por isso que a voz do passado não é importante. Principalmente quando a voz de Deus aponta para um traçado totalmente diferente do que a tua história produziu até agora. Você não exclui, mas você aprende a voz que te domina. É que a felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família... Irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso, mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão, não se iluda. A felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. O que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não... Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para Ele. Continue batendo. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge é uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um pra quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você tá falando, mas é fácil pra você. Cara, fácil pra quê, irmão? A gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos. Esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia. E é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais e aquilo que
viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ô, irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. Não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. Eu tô passando por um período ruim, mas, cara, nem me incomoda mais. Pois é, então, deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão, em quando que Deus disse que faria. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa tá posta. Irmão, a mesa tá posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa.